porque nós permitimos. Nós fizemos 2-0, com todo o respeito ao Paysandu, que fez uma belíssima partida. Mas nós estamos bem no jogo, 2-0, mas aí vem aquela acumulação, né, de um outro jogador, já está decidido. Aí no último lance do primeiro tempo eles acharam um gol. E eu estou alertando o meu time desde ontem sobre esse jogo, que era um jogo perigoso. E acharam o gol no último lance do primeiro tempo. Aí voltaram para o jogo. Alertei no intervalo do jogo. Aí, 1 minuto de jogo, gol do Paysandu. Quer dizer, eu falei para eles, né? O grupo gosta de sofrer. O grupo acho que está junto com a torcida. Vamos sofrer com o nosso torcedor. E não pode ser assim. Não pode ser assim, independente da competição, independente do adversário. Você tem que levar a sério os 90 minutos. Você não pode achar que o jogo está ganho, mesmo com 2-0, 3-0. O jogo é jogado durante os 90 minutos, tudo pode acontecer. Eu alerto eles muito sobre essas coisas todas no futebol que pode acontecer. E tudo que eu alertei eles desde ontem, hoje na pré-eleição, infelizmente aconteceu. E aí, quando preciso poupar 2, 3 jogadores para o jogo de sábado, eu tenho que deixar os jogadores em campo, se desgastando, porque eu tive que fazer algumas trocas que eu não esperava, até para garantir a classificação. Eu vi os jogos ontem da Copa do Brasil, eu falo isso sempre para eles, não importa se o time é da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão, eles querem mostrar trabalho, é a chance deles aparecerem contra o grande. Hoje em dia, o Cândido fala isso para eles, hoje em dia não tem mais aqueles craques que decidem o jogo a qualquer momento. Então hoje em dia está todo mundo na mesma prateleira, é o querer, é a entrega, e isso eu cobro bastante deles. Então o meu time tem se entregado, eu tenho elogiado o meu grupo, só que hoje, em determinados momentos, acharam que o jogo estava ganho. E não é assim. Não pode ser assim. Então, como eu estava falando, vi os jogos ontem, que são todos os jogos difíceis, como foi o nosso hoje. Ainda bem que nós passamos. Não precisávamos passar por um sufoco, entendeu? Bem pelo contrário. Mas, circunstâncias da vida, de jogos, damos esse prazer para o Paysandu gostar do jogo, sofremos porque nós deixamos de jogar. E, infelizmente, pagamos quase caro por isso. Mas, por outro lado, felizmente, o nosso objetivo era a gente conseguir a classificação. Quanto ao PH, eu não conversei ainda com os médicos, eu vou conversar mas provavelmente a gente precisa esperar 24 horas sempre para fazer uma avaliação melhor do jogador. Boa noite, Renato. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, feliz pela classificação. Queria que você falasse da dobradinha de ataque Brenner e David. Enquanto o Spinelli é um 9 fixo, né, que sempre entra ali como centroavante, você alterna muito os dois jogadores, às vezes, como no jogo contra o Flamengo, que você iniciou com um por dentro e um pela esquerda e depois trocou logo no início. Hoje também, né, na maioria das vezes, o David tem jogado mais centralizado, mas por posição, o Brenner é mais um camisa 9, né? E o David é mais um jogador aberto, mas que você utiliza como ponta desde sempre. Queria que você explicasse um pouco como que você lida com esses dois em relação à questão do posicionamento, por que dessas trocas, se você acha que os dois podem realmente fazer essas duas funções, se varia do caso, e comentasse também do Marino, que foi muito aplaudido hoje, fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco, foi aplaudido, e se você acha que ele adianta um pouquinho a fila, você ganha uma opção pelo lado direito. Obrigado. Quanto ao David e ao Brenner, são dois jogadores que sabem jogar por dentro, são dois jogadores que sabem jogar por fora. Eu acho que aí eles precisam, que eu falo para eles, trocarem ideias, a gente treina isso, peço para eles, mostro no vídeo, para essa troca de posição. Por quê? Porque os dois sabem jogar por dentro e por fora. Essa troca de posição dificulta bastante a marcação do adversário, mas eles precisam fazer. Eles não podem jogar dentro do campo do adversário, de costas, aceitando essa marcação. No momento que eles têm essa movimentação, eles vão abrir espaço para eles e para os companheiros. Sempre jogar futebol. Então essas coisas eu peço bastante para eles. Quando eles fazem, eles conseguem. Quando o Flamengo fizeram bem, hoje eles aceitaram muito a marcação do Paysandu. Mas são coisas que acontecem. O importante que eu tenho dado, e vocês têm visto, oportunidades para todo mundo, é eles saberem aproveitar essas oportunidades, porque amanhã depois, ninguém pode reclamar que não teve oportunidades aqui no Vasco comigo. Ninguém. O Alisson, talvez o zagueiro, que jogou muito pouco, mas eu gosto do garoto, gosto do trabalho dele, gosto do futebol dele.
Então são jogadores que toda hora estão jogando, ou uma competição, ou outra, estou entrando nesse jogo, entrando naquele, todo mundo. Então ninguém pode reclamar das oportunidades. Quanto ao Marino, tenho conversado bastante com ele, tenho lapidado ele, tenho dado bastante conselhos para ele, na maneira que o torcedor gosta que se comporte. Hoje foi, durante o tempo que ele teve em campo, foi a melhor atuação dele no Vasco. Eu torço bastante que ele volte a jogar aquele futebol que ele jogou na Colômbia. Então, aos pouquinhos, ele vai adquirindo aquele futebol, corrigindo ele, lapidando ele em algumas situações que ele costuma, às vezes, fazer a coisa errada, mas no país deles fazem isso, então aqui a gente tem que corrigir justamente para ele não cair na desgraça, digamos assim, né, de alguns torcedores. Então hoje fiquei feliz, lá no Chile também ele já tinha jogado bem, fiquei feliz que hoje ele fez uma boa partida. É que eu falo, a fila anda, as oportunidades estão aí, está todo mundo vendo, então ninguém pode reclamar. Obrigado. Renato, Thiago Tocha, você foi um grande ponta que tinha também um grande poder de finalização, fez gols importantes em todos os clubes que você jogou. Falta no Vasco esse ponta veloz que também tenha poder de finalização? Quando eu cheguei aqui, peguei um grupo com bastante problemas, bastante desanimado. Nós trabalhamos tanto a parte física, como a parte técnica, a parte tática e a cabeça dos jogadores. Sou meu comando do Campeonato Brasileiro, que é uma outra competição, mas é um campeonato muito difícil. Só meu comando, foram 33 pontos disputados e esse grupo ganhou 19. Sendo que desses 19, nós ganhamos 4 jogos dos primeiros colocados e empatamos com o Flamengo. Quer dizer, nós pegamos o G5 e batemos em todo mundo, só empatamos com o Flamengo. Então esse grupo, quando quer, ele dá a resposta. Você pergunta se falta esse jogador nessa posição ou naquela posição. Eu acho que todo jogador que chega aqui no Vasco, que a diretoria agora puder me dar, ele vai ser bem-vindo. Eu tenho conversado com o Admar, tenho conversado com o Pedrinho, com o Felipe, a gente tem trocado ideias e vamos esperar agora na abertura da janela para ver se a gente consegue reforçar ainda mais o grupo, para a gente pensar em coisas maiores durante as competições. Boa noite, Renato. Parabéns pela classificação, João Guerra do GE. A minha pergunta é sobre o Thiago Mendes. Você já vai ficar sem ele pelos próximos 2 jogos, né, um da Copa do Brasil e também o próximo do Campeonato Brasileiro. Eu queria a sua avaliação sobre o cartão vermelho, o que você achou sobre o lance e também sobre a importância da ausência do capitão. E se você puder falar sobre também um outro detalhe, a questão do Cuiabano, só para a gente ter também panorama da lesão dele, que ele está há um tempo fora e fora da lista dos relacionados. Obrigado. O Thiago tem nos ajudado bastante, eu tenho conversado bastante com ele, tenho trocado bastante ideias, ele evoluiu bastante. O Campeonato Brasileiro a gente já sabia, ele tinha recebido o 3º cartão amarelo diante do Atlético Paranaense, a gente já sabia que ele estava fora do jogo contra o Internacional. É um jogador também que vem jogando praticamente todos os jogos, então ele vai descansar esse final de semana, descansar em termos de jogo, né? Porque vai treinar, obviamente. E aí a semana que vem ele já está apto para jogar a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Quanto à expulsão dele, eu perguntei para o árbitro depois do jogo ainda no campo, o Thiago deu uma cotovelada no adversário, ele falou, ele deu, foi na minha frente, Renato, ele deu. Aí eu vim no vestiário e pedi para mostrarem o lance. Cada um tem sua opinião, tanto no gol como na expulsão. Eu sinceramente tenho, e não minto, tenho sempre a minha posição firme. Eu achei justa a expulsão dele. Justa porque eu tenho os lances no vestiário, que eu vi, ele levanta o braço e deixa. Isso é caso de expulsão. Quando não é, eu vou falar, olha, não é porque é meu jogador, eu vou defender meu jogador. Eu falo o que eu acho que é certo, pelo menos essa é a minha opinião. Eu achei justa a opinião dele. Ele, infelizmente, ele deixou o braço, ele leva o braço, ele faz o movimento. E esse movimento, eu estava vendo o jogo ontem do Internacional contra o Atlético, o jogador do Atlético mais ou menos fez o mesmo lance e foi expulso. Achei justo, como achei justo também a expulsão dele. Quanto ao Cuiabano, é um jogador que a gente está tendo cuidado com ele, porque ele tem um histórico de lesões musculares. Ele está praticamente recuperado, mas ele ainda não se sente confortável, ele não tem segurança ainda para jogar. Vamos reavaliá-lo amanhã, novamente. A gente tem conversado com ele de jogo a jogo,
E aí ele que vai nos dar essa resposta. Não adianta colocar em campo um jogador se ele não está com a confiança, porque depois, se ele tiver a lesão em cima, ele vai ficar muito mais tempo parado. Então eu gosto, fui jogador, eu conheço as lesões, gosto de trocar ideias com os jogadores, e são eles que me passam a confiança para eu poder escalar. Então a conversa que eu venho tendo com ele tem se dedicado, tem chegado cedo lá, feito tratamento, tem treinado, mas ele ainda não tem a confiança para entrar em campo, e eu estou respeitando. Renato, boa noite. Sharon Praz, Globo e Extra. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas conversas com o Marino, porque ele chega cercado de expectativas para ser um grande reforço para o ataque do Vasco, demora até fazer essa grande partida que fez hoje, e nesse meio tempo acredito que seja difícil de manter a confiança, né, quando você acaba errando mais do que você acerta. Então queria que você falasse um pouco mais sobre essas conversas com ele, o que tipo de conselho você tem dado para até manter essa confiança em alta, para que hoje ele conseguisse chegar nessa grande atuação e até manter daqui para frente. As coisas mais simples do futebol é simplificar. Ele não é culpado. Na Colômbia eu vejo muitos jogos, muitos jogadores, eu vejo alguns defeitos dos jogadores colombianos, a gente tem corrigido isso nele. É simplificar, ele não pode querer driblar 2, 3 jogadores no meio de campo, porque ele vai dar o contra-ataque. Se ele driblar 2, 3 jogadores, vai ser aplaudido. No momento que der o contra-ataque, todo mundo vai xingar ele. E foi isso que estava acontecendo com ele quando eu cheguei aqui, quando dei algumas oportunidades, eu falei, joga, para de aceitar a marcação do adversário, se movimenta, no meio de campo toca a bola para os teus companheiros e a tua criatividade usa ela próximo da área, dentro da área, como ele usou hoje. Então, ele fez a jogada, ele veio ali, eu falei com ele, falei, tá vendo? É simplificar, é fazer exatamente isso. Usa a tua força, usa a tua habilidade próximo e dentro da área do adversário. Aqui no meio de campo, toda hora você vai sofrer falta, ou vai dar contra-ataque. E uma falta aqui, às vezes você vai matar o nosso contra-ataque e muitas vezes a falta daqui não vai adiantar em nada. Então são coisas simples, mas para o jogador pode ter certeza que ele vai evoluir bastante, como ele fez hoje. Mas ele tem que fazer sempre. Ele não pode fazer um jogo, no outro jogo não fazer. Eu pelo menos, estou tendo bastante cuidado com ele, justamente para ele não cair, digamos, não gosto dessa palavra, mas na desgraça da torcida. Então eu gosto de trazer o jogador, aconselhar o jogador, corrigir o jogador, lapidar o jogador, para que a gente possa tirar o melhor dele dentro do campo. Renato, boa noite. Aqui, Rafael De Angeli, TV Globo. Eu queria voltar ao assunto do Thiago Mendes, né? Você já explicou um tempo atrás já por que escolheu um jogador de linha para ser o capitão, né? E ele participa muito do jogo, né? Gesticula muito, conversa muito com os outros atletas também. Hoje, além, é claro, da expulsão, ele fez um gol, né? E é um dos artilheiros do time na temporada. O que você está achando da postura dele como líder? O que você está achando da liderança do Thiago neste grupo? Obrigado. Eu peguei o Thiago na véspera do jogo do Atlético Paranaense. Eu chamei ele na minha sala, conversei com ele, elogiei ele em algumas coisas que ele está fazendo e aconselhei ele a não fazer certas coisas em outros detalhes, que eu não vou falar aqui em público, mas é importante que eu aconselhe ele deixou de fazer, até porque eu escolhi ele como líder, e o capitão precisa dar exemplo em tudo. Então não vamos condenar o Thiago hoje, o Thiago como capitão foi expulso. Eu já vi vários capitães sendo expulsos, aí ele não pode ter essa atitude que ele teve hoje como capitão, obviamente. Mas ele vem nos ajudando muito, jogando, orientando, fazendo gols, entendeu? Agora, alguns detalhes eu tenho conversado com ele, tenho falado para ele não fazer. Ele me ouviu, ele deixou de fazer, mas não vai ser assim também da noite para o dia que você vai corrigir 100% qualquer tipo de jogador. Mas o importante é que ele tenha nos ajudado, eu tenho conversado com ele e ele tem escutado. Até acho que há 3 dias atrás também, ele falou que ele vai me entregar de repente o DVD dele. Renato, falei, aqui... Thiago, espera um século, depois você me entrega, vai. Mas eu tenho que escutar do Thiago, aí é demais, né? Aí é demais, só faltava essa. Renato, boa noite, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Mestre na Área. Queria que você falasse da torcida do Vasco, né? Ela está ansiosa por causa da falta de títulos. Copa do Brasil, você conseguiu agora a classificação, parabéns mais uma vez.
Sul-Americana, o caminho está bem plausível também para a classificação. Queria que você mandasse assim, um recado para a torcida do Vasco e se realmente o Campeonato Brasileiro ainda é a prioridade de somar mais pontos possíveis. Obrigado. Não, você nunca pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado. A Copa do Brasil não derruba, e eu adoro essa competição. Eu gosto da Sul-Americana também, mas a Sul-Americana também não derruba, porque derruba o Campeonato Brasileiro. Então nós temos que ser inteligentes.